Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Máximo Cash. Alegria ter vocês aqui. Esse é um podcast para você e sua equipe evoluírem ao máximo. E hoje vou estar com um cara aqui que é sensacional. Conheci ele tem muito tempo. Na verdade, eu conheci a mulher dele e aí depois acabei conhecendo ele. E daí pra frente sempre admirei o trabalho dele e por isso eu trouxe ele aqui, porque pra mim ele é um cara diferenciado. Ele poderia ser só um professor comum, mas não. Ele virou um professor, ele é concursado, ele é empresário, ele é personal, ele é tudo. E vocês vão entender a importância da educação física na vida de vocês. Educação física não é só puxar ferro, ficar forte ou bonito. Educação física é principalmente saúde, consistência e mentalidade. Trouxe aqui para bater um papo com a gente hoje nesse episódio, Ricardo Costa. Fala, Gustavão. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme participar desse seu projeto. E vamos lá, né? Educação física, a gente vai conversar muito sobre tudo, sobre escola, sobre academia, sobre a função da educação física na sua vida, coisa que você nem imagina, você vai conseguir associar isso aí. Show de bola. E vamos começar, Ricardo. Se apresenta aí, pessoal. Quem é o Ricardo Costa? Vamos lá, meu nome é Ricardo Costa, sou formado em educação física, personal, tenho uma especialização em treinamento de força e sou servidor da Secretaria de Educação. Eu sou 60 horas, são dois concursos, né? Nós, professores, podemos acumular. E aí, em 2003, eu entrei nas 40 e acabei fazendo outro concurso e fiquei 60 horas. Comecei com escola, né? Porque a minha paixão pela escola é antiga. Eu fui aluno do CID, minha paixão por educação física na escola. Ela é antiga porque eu fui aluno do CID, né? CID é o Centro de Iniciação Desportiva, professor Caio, lá do CF9, em 1900 e... Não Alguma interessa. coisa, né? 1900 Pula e não, essa parte. 1900 e não interessa. E eu cresci gostando muito de esporte. Joguei futebol, fiz parte das categorias de base do Taguatinga, participava dos jogos escolares em Brasília. Enfim, o meu caminho foi para a educação física. E desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis educação física escolar. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre tive o foco para educação física escolar. Então, quando todo mundo ali estava pensando, né, década de 90, educação física, a galera já rolava meio que um preconceito, né? Pô, a educação física foi regulamentada em 96, e aí eu entrei em 92, 99, e eu queria sempre escola. Então eu sempre dei muito valor em didática nas matérias. Enquanto a galera tava focada ali em personal e tal, eu ia na didática, metodologia do ensino da educação física. Tanto é que quando eu passei no concurso, eu estava no quarto semestre da graduação. E aí eu passei em 21º, eu lembro na época, 22º. E aí eu fui focado naquilo ali, porque eu queria continuar uma história que começou lá na década de 90, a Pô, educação física escolar. E eu queria fazer igual ou melhor que o Caio fez na minha época, porque eu via nele um amor pela profissão, uma verdade mesmo ali, e ele vivia aquilo. Não era simplesmente vou trabalhar para me aposentar e não. Eu via e eu queria seguir exatamente E, aquilo. e esse é um bom corte para você, pessoal. O quanto você realmente é apaixonado pelo que você está fazendo. Porque bons professores marcam alunos. Ricardo acabou de falar isso. Cara, o quanto que você transmite essa paixão e essa emoção para quem, ou você que é professor transmite para os seus alunos, ou você que é empresário transmite para os seus funcionários, ou você que é um líder, um gestor, transmite para a sua equipe. O quanto a sua paixão faz diferença na vida das pessoas. Isso vai refletir em como que eles te tratam e qual o resultado que eles te trazem também. Perfeito. E aí tu entrou na secretaria. Entrei. Aí, assim, eu comecei na secretaria na Santa Maria, 2007. Em 2007 eu parei na Santa Maria. Foi quando eu comecei a história, me apaixonar mesmo pelos jogos escolares de Brasília. Foi quando eu comecei a montar os times. E eu me identifiquei demais com a dificuldade dos meus alunos. Porque eu via que existia uma baixa autoestima por não ter aquelas condições adequadas para competir, por exemplo. Enquanto
até hoje, infelizmente é assim, os jogos escolares são dominados pelas escolas particulares, são as escolas particulares que ganham é, 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 os jogos por conta de uma preparação diferenciada. Equipamento, Equipamento, quadra material. coberta, quantidade de treinos por semana. E outra, a educação física, ela tem infelizmente, ela está acabando nas escolas. Na nossa época, a educação física era em turno contrário. Não sei se você pegou essa época aí. Peguei. Turno contrário. E em 96 ela entrou na grade. Então, já diminuiu a carga horária dela. Hoje, a educação física, por ensino médio, só para você ter ideia, ela tem 45 minutos por semana. Diminuiu mais ainda. Então, hoje está mais difícil do que quando eu comecei lá atrás. Só que lá atrás, eu vou contar um pouco da minha história nas escolas. Na Santa Maria, a gente tinha uma dificuldade enorme porque não tinha transporte também para levar os alunos. E a gente colocava os alunos nos nossos carros. Não façam isso, mas eram 6, 8, às vezes 10 alunos em cada carro do professor. Um jeitinho sempre cabe, né? E aí a gente ia jogar e já começava a dificuldade aí. Então, assim, eu saí da Santa Maria, fui para o Recanto das Emas. Lá no Recanto das Emas eu vivi um dos melhores Aí tem uma história momentos boa. da minha vida e nos jogos escolares, porque a gente tinha um grupo bom de alunos. No SED 104, Recanto das Emas, sou eternamente grato àquela escola, à direção da época. A gente criou um grupo muito forte que nós chegamos às 3 finais, entre os 4 primeiros de Brasília, nos 3 anos, em 3 anos seguidos. E a gente perdeu a final para o Fátima, que o Fátima é uma escola que ela é o Real Madrid das escolas públicas, das escolas particulares. Ela não forma atleta, ela pega os melhores jogadores da periferia e Dá uma bolsa. dá uma bolsa e sempre levava tudo. Eles ganharam, sei lá, 10 anos isso. E a gente tinha uma dificuldade muito grande e eu motivava os meus alunos da seguinte forma: cara, a bola rolou, é todo mundo Todo mundo igual, igual. é todo mundo igual. Então, vocês são os melhores, sabe por quê? Eu escolhi vocês aqui. E muitas escolas particulares que a gente joga contra, eles estão lá porque o pai paga a mensalidade. E vocês não. Nós vamos mostrar que a escola pública, que o Recanto das Emas, tem sim capacidade para estar entre as melhores. E aí nós pintamos os alunos pintaram a quadra. Lembro como se fosse hoje, eu indo comprar marmita para eles almoçarem, porque a gente passou o dia pintando a nossa quadra de treino. Já vendi videogame para comprar material que a gente não tinha na época, numa outra escola, mas enfim, a dificuldade sempre foi enorme. E aí eu sempre mostrei para os alunos isso. Nós vamos vencer, independente de qualquer coisa. E aí foi quando foi criando corpo. Aquela educação física que só servia para recreação, aquela educação física que os inteligentes não gostavam, começaram a admirar o time. Porque a escola, ela não é formada só por alunos que vão entrar na UNB. A escola não pode formar a pessoa pensando unicamente em fazer Passar um prova. vestibular. A Ela escola tem que não. formar para ser um Sim, cidadão. para ser um Pra ser cidadão. um cara de bem. A escola não pode. Você não pode aprender a fazer prova, a somente fazer prova, se você não sabe lidar com a derrota. Você vai se tornar um médico frustrado, um médico que não aceita, que não consegue sair de algumas situações porque simplesmente você não sabe lidar com o adversário. E o esporte ele ensina muito isso. A gente teve vários jogos, eu lembro até hoje. Uma vez a gente chegou para jogar contra a Católica no ginásio, atrasado, o transporte quebrou, os meninos correndo com a meia na mão, e a Católica lá aquecendo, com as melhores bolas. E aí eu utilizei exatamente isso. Tá vendo ali? A gente vai chegar lá dentro e vai engolir esses caras. A gente vai engolir, porque a nossa força está na dificuldade que a gente tem no dia a dia. E aí é um corte bom. Quantas vezes você não tá fazendo o que deve ser feito
porque tá arrumando uma desculpa que não tem o equipamento certo, que não tá na hora certa, que não tem a luz certa, que não tem o produto certo. Cara, a tua dificuldade pode mostrar a força que você tem para que efetivamente você alcance o que você quer. Vou repetir. A tua dificuldade vai realmente mostrar a força que você tem para você alcançar o que você quer. E eu lembro dessa história bem, que você contou ela lá no treinamento, e foi a palestra que o povo mais chorou. Eu lembro você contando desses meninos, acho que eram os meninos do Recanto mesmo, não era? Era, eu vou só te cortar aqui porque tem uma parte importante, eu acho que você vai, do meu aluno que faleceu. Nessa Não, parte da... eu ia falar da final lá, Ah, sim. da galera com meião rasgado, caneleira de papelão, do que fosse, e chuteira, sei lá, com ar-condicionado, né? Que tinha um furinho aqui, um furinho ali. Começou perdendo, que eu lembro que tu me falou que Sim, começou sim. perdendo, e já tava meio, porra, tal. E de repente, conta a história que você vai contar muito melhor que eu aí. Vou contar, vou contar. Essa história foi na Samambaia, no 619. Só que antes dessa história, eu vou voltar só na parte do Recanto das Emas, de uma coisa que eu lembrei agora e eu acho legal falar. É, o vínculo que nós, professores, quando a gente abraça a causa, é um vínculo tão forte que parece um vínculo familiar. Por exemplo, lá no Recanto das Emas, 2015, quando a gente chegou nas finais dos jogos, nessa final a gente perdeu, a gente tinha um aluno que ele era gente finíssima. Ele não era o melhor, mas ele era gente fina demais. E aí cara, ele tinha uma humildade tão grande de querer fazer parte do time, mesmo sem jogar. Sabe aquela coisa? Ele quer Ele fazer quer estar parte no do time, grupo. ele quer estar no grupo. E aí, nós perdemos a final. Ele não jogou, ele era o mais novo, ele não jogou. Faltando isso a final dos Jogos de Brasília. Na semana seguinte, até a final dos Jogos do Recanto. Nós ganhamos mais de 60 troféus nessa época na escola. E na final, após a final, ele foi jogar futebol com os familiares. E ele teve um infarto e faleceu. Com 14 anos. Elias faleceu com 14 anos. Isso foi um choque. A gente ficou transtornado e ficou... No dia do enterro dele, como a gente tinha uma final na semana seguinte, a identidade estava comigo. A identidade dele estava comigo. E eu cheguei no enterro, peguei a identidade dele e mostrei pro pai e falei: vim trazer a identidade do Elias. Aí ele virou e falou, o pai dele falou: eu estava te esperando. Eu sabia que você vinha e eu quero te agradecer porque toda vez que o Elias falava que estava na escola com você, eu ficava tranquilo porque ele te via como um pai e você tratava os seus alunos dessa forma. Rapaz, isso foi um combustível para a gente chegar na semana seguinte. Até hoje ainda me emociono, até a gente tem um acesso até hoje com os meninos. É uma história que é sensacional. E aí a gente entra na parte da vitória, né? Na vitória no papel ali do jogo. Mas antes de tu começar essa vitória, cara, é importante destacar a importância do professor na vida e na formação das pessoas, né? O Ricardo tá falando aqui, ele é professor de educação física. E aí, assim, para muitas pessoas, educação física é a matériazinha nhé do colégio. Por quê? Porque o cara tem que, meu irmão, ele tem que saber português, física e tal, porque ele tem que passar num vestibular, numa federal, numa UNB, num... E, cara, eu vejo muito isso, tu, e já te falei isso fora daqui, e é bom repetir aqui, que eu vejo você muito como um educador, na acepção da palavra, né? É o cara que, assim, nem todo mundo vai entrar numa faculdade federal, nem todo mundo vai, enfim, ser um empresário, né? Mas todo mundo vai ser um cidadão na vida. E aí a importância e a educação. E eu vejo que você faz esses gatilhos da educação física para transformar a vida do cara. Para ele saber que, cara, eu vou sair do colégio, mas eu vou ser um cara de bem.
Eu vou ser um cara que lidou com derrotas no esporte, eu vou ser um cara que superou as dificuldades, eu vou ser um cara que, quando aparecer uma dificuldade lá na minha vida, eu vou, pô, perdi lá naquela vez, eu vou ganhar agora, e assim eu vou seguindo. Porque a vida é feita de vitórias e derrotas. Acho que isso é importante. E talvez por isso gere tanto essa conexão com os alunos e com a galera. E isso eu acho importante. Voltando, vamos para a parte boa, né? Vamos. Agora pegando. Efeitos especiais aqui, moleque. Pegando um gancho do que você falou, a educação física ela tem um poder que nenhuma disciplina tem. Ele dá a oportunidade do aluno ser mais ele do que fazer o que tem que ser feito quando o professor de física, por exemplo, passa Já tem um roteirinho já lá, a tem um fórmula e roteiro. tal. Eu até brinco, é muito fácil você dar aula de matemática. Você tá ali, todo mundo sentado, quietinho, parado, prestando atenção na aula, e aí reproduz, tem que fazer exatamente o mesmo problema todo mundo. Vai para a quadra com 40 alunos, cada um tem uma história, Corre cada de um um corre jeito, de um um pula. jeito. Tem gente que odeia educação física, tem gente que adora. É muito complicado você trabalhar com o corpo, e eu valorizo demais as áreas artes cênicas, educação física e educação com movimento, e não apenas aqui. E, infelizmente, a gente houve ainda você trabalha ou só dá aula de educação física? Tipo, Aí é pesado. e aí ainda rola as piadinhas, ah, é só jogar a bola, é só rolar a bola e tá tudo certo. Então, assim, e eu explico para os alunos o seguinte, você não tem opção de não fazer. E, e infelizmente, né, Ricardo, isso ainda existe em vários colégios, né? A pessoa vai lá, joga a bola lá, ou seja, ele não dá uma aula, ele dá recreação. É Recreação. igual, sei lá, vai no resort lá que o cara joga a bola Recreação. pra você lá e pronto. Mas Ele esse, não é um educador não. físico. Isso é interessante porque é histórico. Por exemplo, na Secretaria de Educação não existe educação, professor de educação física em todas as escolas, classe, não tem. Não tem. Então a criança de primeiro ao quinto ano, ela tem recreação. A mesma professora dá aula de português, matemática, ciências naturais e tem o horário de recreação. Como ela não tem a formação, ela Joga a bola. não está errada, porque ela não tem a formação, ela vai, leva os meninos para a quadra e os meninos vão jogar. Aí o que acontece? Os meninos lá já, eles mesmos dividem o time, os meninos vão pro futebol e as meninas para queimada, pular corda. E aí, isso se reproduz durante 5 anos. Quando o aluno chega no sexto ano, que ele tem contato com o professor de educação física, se o professor não tiver um pulso firme, os alunos eles vão querer reproduzir O o modelo modelo já existente. Porque ele acha que de primeira o sexto ano é recreação porque ele teve a educação física desse jeito. E aí começa o problema. Se o professor ele não tem um pulso firme, ele vai rolar a bola ali. Sexto ano, sétimo ano. Quando o aluno chega no ensino médio, ele não teve vivência nenhuma. Eu dei aula no ensino médio durante muitos anos. Aluno que não sabe nem andar, muito menos correr, pingando uma bola. Isso é reflexo da formação. da formação. Então, assim, esse é um problema que eu sempre identifiquei na escola e os meus alunos eles não tinham opção de não fazer. Quando você vai para uma aula de matemática e o professor passa lá, você não fala assim, ah, não vou fazer essa conta porque eu só quero somar. Por que você vai jogar futebol? Porque você já sabe. Por que você não quer vivenciar um outro movimento? Porque você Um não sabe. basquete, um vôlei. E aí você acaba fazendo só o que sabe. E comigo não tinha isso. Os alunos, eles faziam todas as aulas. Essa também é uma pegada legal, né? Quantas vezes você só quer fazer o que você já sabe? E você não dá a oportunidade de se desafiar a fazer algo diferente, que pode te trazer um resultado muito melhor, inclusive, mas por medo você prefere ficar onde você já tá e é mais confortável para você. Perfeito. E é assim, você pega o reflexo disso na vida adulta. Não estou dizendo que toda pessoa, toda criança que foi mal acostumada fazendo só o que gosta, vai se tornar um adulto
Mas tem uma tendência forte, Tem uma meu tendência garoto. forte. Tem Mas, um, tem um cara que eu gosto muito, chama T. Harv Eker. Ele escreveu um livro best-seller, chama Os Segredos da Mente Milionária. E uma das coisas que ele fala lá, que pra mim faz muito sentido, é como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se você é um cara que chega atrasado no teu trabalho, você vai chegar atrasado no seu, sei lá, no compromisso com seus amigos, você vai chegar atrasado no encontro com seu namorado, com a sua namorada, você vai chegar atrasado, vai pegar um ônibus atrasado, você vai ser o cara que vai chegar atrasado na prova lá e o portão vai fechar na sua cara, porque como você faz uma coisa, você faz todas. Você é um cara que demora e entrega o negócio sempre no final, você vai entregar no final no trabalho, você vai entregar o trabalho final no colégio, você vai entregar o trabalho na última hora, porque você é um cara que faz como você faz uma coisa, você faz todas. E isso é importante. Se o cara lá atrás fez assim, ele vai reproduzir isso para a vida dele, porque ele aprendeu que esse é o modelo. e é isso, exatamente isso. Aí o que que acontece? Os alunos, eles têm, né? Aquela questão eu não gosto. Eu não sei. E Cara, aí é uma boa diferença também, né, Ricardo? é, O não gosto do não sei. é, Que muitas vezes eles associam uma coisa com a outra. Uma coisa é eu não gostar, outra outra coisa é eu não coisa é não saber. saber. E aí você vai fazer. Cara, você vai fazer. Eu lembro que a gente competiu no lançamento de dardo. Cabo de vassoura. Eu tenho um aluno, Guilherme Damasceno, foi campeão, ganhou medalha de prata nos Jogos Escolares de salto em altura. Sabe como é o salto em altura? Aquele que você cai de costas Uhum. no colchão. A gente treinando com barbante e caindo em pé no chão. O Thiago foi o primeiro lugar, que era o meu aluno 104, e o Guilherme Damasceno foi prata, se não me engano. E aí o que que acontece? Fazia a corridinha lá na quadra no Recanto das Emas, pulava o barbante, eu falava, ó, aqui você vai cair em pé, lá você vai se jogar, vai jogar a perna pra cima e cair de costas. Ele precisou de uma tentativa. Na outra ele já pulou caindo de costas normal. Por quê? Vai fazer, vai aprender, e se não aprender, não tem problema, né? A ideia não é você fazer só, você estar pronto. E, Você vai fazer. e aí é um ponto legal, né? Normalmente a criança, ele não tem o problema com o errar. Cara, Perfeito. você vai fazer. E se errar? E se errar, pi, né? Você, Não falar um palavrão aqui. Mas é isso. Dane-se se você não errar. Você vai fazer. E se errar? E se errar, você vai vai fazer de fazer de novo. novo. E se errar? Aí você vai fazer de novo até você ir melhorando para que possa conseguir. E você vai conseguir, porque eu acredito em você e você tem o potencial para isso. E o que os alunos e vocês têm que entender é o seguinte: você pode não ser o melhor de todos, mas você tem que buscar ser o melhor a cada dia, independente de onde você esteja hoje. E essa questão da criança é interessante, porque eu dei aula na escola classe 1 em Taguatinga de primeiro ao quinto ano, né? Lá tem o projeto Educação com Movimento. E é engraçado, quando eu fazia alguma atividade e tinha que ter um protagonista naquele jogo, por exemplo, é um exemplo. Teve um pênalti. E aí Alguém vai ter que alguém vai bater. ter que bater esse pênalti. Todas as crianças querem chutar o pênalti. Se vai errar, se vai chutar pra fora, se ela não Foda-se. sabe, ela quer fazer, ela vai chutar. E a educação física, ela vai excluindo tantos alunos durante as aulas, na fase que a pessoa vai. No ensino médio já é diferente. Se tem um pênalti ali, o cara que tem a segurança, que já sabe que é o melhor, ele quer bater. O outro que acha que tem uma chance de errar, ele já nem vai. Se ele tem uma chance de errar, ele já não vai. E não pode ser assim. Entendeu? Cara, isso é um livro, é uma organização sem medo. O livro ele fala muito sobre segurança psicológica nas organizações. É um livro muito bacana e indico para você que tá assistindo aqui a gente. E ele fala muito disso. Cara, o quanto você topa abrir a boca e falar algo que para você tá errado, ou quanto você prefere ficar calado
porque se você abrir a boca, você vai levar uma paulada e é melhor você ficar calado. E ele dá um exemplo forte lá, Ricardo. Era assim, tinha uma enfermeira, no começo do livro, você pegar esse livro lá, você pode pegar nos primeiros capítulos. Tinha a enfermeira, e aí tinha o médico, né? Na verdade, o médico prescreve o que a enfermeira vai, a dosagem, o remédio que a enfermeira vai aplicar no paciente. E aí a enfermeira pegou a dosagem e falou: caramba, essa dosagem aqui tá tipo, sei lá, 5 vezes acima do que o normal. Ok, ela falou: porra, eu vou reclamar do médico, e esse médico era meio tido meio grosso e tal, e brigava. Eu vou ficar calada e vou aplicar porque é o que ele mandou eu fazer e eu vou fazer. Nessa dúvida, o que que ela fez? Aplicou. Porque para ela, ela não teve coragem de falar pro cara que ele estava errado. O que aconteceu com o paciente? Ele ia falecer. E aí, assim, aí, enfim, aí abriram o negócio e tal, aquele negócio todo no hospital. É porque, assim, ele tinha dado a dose para usar num dia, sendo que era uma dose que era para ser usada, tipo, numa semana. E o cara veio a óbito. Mas, ou seja, para ela achou muito arriscado ela abrir a boca para comentar e levar uma paulada do cara. Era melhor ela ficar calada, fazer um negócio que ela estava claramente vendo que estava errado, ela se manifestar. É, é muito isso, assim, do o quanto medo de eu topar o negócio, ou eu prefiro ficar quieto no meu. E dane-se. Se o cara chutar e errar o pênalti, o problema é dele. Se ele acertar, eu vou lá comemorar. Sim. Mas se ele errar, o pepino é dele. É meu. E a gente tem que lidar com uma derrota, né? Com a pressão. A gente tem que aprender a lidar com a pressão o tempo todo. A gente é pressionado o tempo todo, seja internamente, seja externamente. A gente, quando tem projetos, quando a gente quer algo na nossa vida, a gente tem uma pressão ali que a gente coloca prazo, a gente coloca, eu quero, sou concurseiro, quero passar no concurso. É uma pressão enorme, interna e, querendo ou não, externa também, familiares, enfim. E aí, eu lembrei agora também da Adriele. Nós perdemos um jogo de 68-1 pro Marista, no basquete. Trabalhava na escola, Só acertou um 68 a lance 1. livrezinho. Me amarra em basquete, cara. E aí, Adriele, grandona, gostava de basquete, a única da escola. Falei, rapaz, eu vou entrar nos jogos escolares aqui. Arrumei mais umas 4 doidas lá. Pelo menos já montava o time titular. 2012 o ano. Arrumei mais umas 4 e fui disputar os Jogos de Brasília. Fomos. Perdemos todos os jogos. Sabe onde é que a gente venceu? A Adriele ganhou bolsa para estudar em escola particular, terminou o ensino médio em escola particular, fez educação física por conta do esporte. Então, essa derrota de 68-1 lá no Maristão, nós Proporcionou vencemos, uma mudança de proporcionou a vida. mudança. E as outras meninas, elas se propuseram a ajudar, porque elas sabiam que a gente não ia. Tava lá se divertindo. Eu lembro que nos primeiros jogos ela jogava a bola, parecia queimada, a bola batia na tabela e pá, voltava. E, meu Deus do céu. E aquela coisa, e a Adriele, 68-1. E eu tenho até um post no meu Instagram dela contando essa história, ela mesma contando essa história. E ela se formou depois em educação física e hoje está aí no mercado, graças à minha insistência em acreditar que os alunos eles não devem fazer só o que eles sabem. Todo mundo tem que vivenciar o que melhor E a tem a infância é a educação melhor física. época pra isso, né? E ele tá com a mente aberta. Então, cara, deixa o cara fazer, deixa ele Deixa. jogar bola, deixa ele fazer basquete, futebol, judô, karatê, jiu-jitsu, bicicleta, Tudo, o que tudo, for. tudo, tudo. E o que ele for gostando, vai fazendo. E isso serve também até, né? Tô com meus filhos, eu tô com a Giovanni tá com 18, a Fernanda com 15. Aí chega aquela época tensa, né, Ricardo? Vai fazer o PAS, o vestibular. Porra, que matéria, que curso eu vou marcar Que ali? curso. E eu lembro muito da minha época que eu marquei. Eu conto isso até nos meus treinamentos, que é engraçado. Meu pai falava que para eu ter sucesso, Ricardo, eu tinha que entrar na UNB. A gente é daqui de Brasília, e aí a UNB é a federal aqui de Brasília.
Eu tinha que entrar na UNB. Então eu fiquei com isso na cabeça. Meu irmão, tem que entrar na UNB, bicho. Tem que entrar na UNB. Mas que curso que eu tenho que entrar na UNB? Essa parte meu pai não falou, né? Aí assim, é, chegou lá naquele momento tenso, e na época lá era só terceiro ano vestibular. Que curso que eu vou fazer? Eu não sabia direito o que fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer administração, porque na minha cabeça a administração era meio clínico geral, É. com todo respeito à galera da administração. Mas a administração para mim era meio clínico geral. Você via um pouco de economia, um pouco de contabilidade, um pouco de psicologia, um pouco de. Né? Fiz administração. Entrei na UNB. Primeiro lugar, inclusive, em administração. Eu era cabeção na época. Aí entrei primeiro semestre. Já reprovei logo em introdução à administração. Porque meu pai falou que para eu ter sucesso eu tinha que entrar. Ele não falou que eu tinha que estudar lá e tal. Porque ele não falou essa segunda parte. Mas o que foi legal da administração? Cara, aí eu conheci várias matérias. E aí eu tinha gostado de duas. Psicologia e tinha gostado do direito. E na época, eu acho que eu não fui para psicologia, que é até um pouco mais do que eu trabalho hoje, porque me mostrava a psicologia como clínica, né? Não Sim. me mostrava a psicologia organizacional nas empresas e tal. Se tivesse me mostrado isso, talvez minha primeira formação tivesse sido psicologia. Resumo da obra, saí da UNB e fui fazer direito numa outra faculdade. Que foi outro curso que eu gostei. Falei, cara, direito é legal. Gostando e tal, e acho que é uma base legal. Minha primeira formação é em direito. E por que eu tô contando isso? Que é engraçado que às vezes as pessoas botam uma neura grande no. Cara, eu preciso escolher isso aqui que vai ser a matéria da minha vida. E não! Deixa eu falar pra você que tá vindo aqui. Não! Você vai fazer uma faculdade, muito provavelmente você não vai ficar nessa profissão a vida inteira. Você vai sair dela, você vai mudar, você vai pra uma outra coisa. Às vezes você vai gostar nela mesmo e vai continuar. E tá tudo bem. O importante é você começar e nunca parar. É porque a gente tem um problema. A gente tem a ideia de que a gente tem que escolher o que dá certo. Na verdade, você tem que fazer dar certo o que você escolheu. Rapaz, essa aí eu vou até anotar aqui, ó. Isso na educação física. Ah, não vou fazer educação física porque não dá dinheiro. Não vou fazer economia, sei lá, qualquer outro curso porque não dá dinheiro. A gente está sempre atrás de escolher aquilo que já deu certo em alguém, sendo que é você que tem que fazer dar certo. Então, assim, aqui em Brasília a gente tem a ideia, né, de que se não for servidor público, você não venceu na vida. Se você não. E para mim não foi o suficiente. Cara, a gente podia tocar nesse ponto. Eu tô até vendo aqui, ó. O Ricardo, deixa eu contar um pouco do que eu sei, depois se eu estiver falando besteira, você corrige. Ricardo era servidor, 60 horas, ou seja, tava com a vindinha resolvida, né? Só que aí o bicho, ele tem um treco lá, né? Um rói-rói, que a gente chama. Ele falou, rapaz, eu não tô satisfeito com isso, acho que eu quero um negócio diferente, eu vou ficar só nisso a vida inteira. E aí isso é interessante até pra você pensar, cara, o quanto você já tá acomodado com o que você já faz. Você tem um projeto legal, mas você fala, não, esse trem aí e tal. E aí eu lembro do Ricardo que aí ele começou educação física, coisa mais simples de fazer, personal. Personal. Porque aí, enfim, você rentabiliza melhor e tal, não trava como professor de academia, você rentabiliza melhor o teu tempo. Só que assim, uma coisa é o ser personal atendendo um a um na academia, porque você vende tempo. E aí sempre preste atenção, se você está vendendo tempo, você vai ter um teto, porque o dia de todo mundo tem 24 horas. E aí ele dá uma escaladinha no negócio dele quando ele começa a vender online. E eu sou um aluno, então eu posso falar isso. E ele começa a fazer consultoria online. Ou seja, ele é um cara que podia estar acomodado, mas não, ele faz lançamentos da consultoria online e, cara, é uma consultoria individualizada. Já fazendo um jabá aqui, ó. Individualizada. Cara, não gostei desse exercício, cara. Esse tal desse afundo. É, ele ajusta, pede pra filmar e tal. Ou seja, ele não é aquele passa o treino aqui, tem que se estrepe. Ele tem um acompanhamento com o cara.
E aí, quando faz isso, o que acontece? Ele vira um empresário, professor, empresário, e aí ele começa a desenvolver uma outra atividade. Conta um pouco dessa transição, como é que foi isso aí, para o pessoal entender. Isso é importante para você ver, cara, às vezes você tem uma ideia, você quer empreender, mas você não, fica quieto aqui. Não, cara, empreenda dentro do teu emprego que você já Dentro. tá Isso. e ainda diminui o seu risco. É mais fácil. Começou assim. Eu trabalhava numa escola, em 2 escolas, né? 60 horas. E aí aquilo na minha cabeça, cara, será que eu vou ganhar isso a vida toda? Será que eu só vou ganhar mais se o governo me der aumento? Não dá, não tá certo isso. E aí bateu aquela coisa, como é que eu vou escalar os meus ganhos, sendo que saí de sala de aula, fui para coordenação de um núcleo dentro da regional de ensino. E aí, de lá, fui convidado a fazer parte da equipe de direção de uma escola. Pô, ser diretor de uma escola é o ápice ali, né? Aí, eu não era diretor, fazia parte da equipe. Só que, Gustavo, uma coisa que me incomoda muito é ser gestor no serviço público. Você não escolhe sua equipe. E, e é muito complicado para mim. Às vezes eu lidava com. E você não muda a forma da pessoa trabalhar. Porque se você esbarra com servidores que já estão naquela vibe de eu quero o meu salário fim do mês e vou só cumprir horário, você não consegue desenvolver o projeto. E aí acabava que eu sou muito apaixonado pela educação física, estava trabalhando na gestão de uma escola, não conseguia atingir o aluno lá do jeito que eu queria atingir. A gratificação como equipe de direção, eu falei, isso aí é mole, isso aí eu consigo, sei lá, com personal aí eu dou um jeito. E aí eu comecei com personal presencial. Isso foi 2013, não tinha consultoria online do jeito que é hoje. 2013. E fui. Aí fiquei ali, né? Nesse período de 2013 até 19 aconteceu tudo isso que eu já contei a respeito dos jogos. E aí começou o quê? Pandemia, né? 2020 começou a pandemia. Eu era também professor de uma faculdade fui dispensado, perdi os alunos do presencial, e aí começou, falei, e agora? Agora eu vou ter que dar um jeito. Eu poderia ter me acomodado com as minhas 60 horas na secretaria. Eu já estou ali, tá tudo bem, tudo certo. E aí eu comecei a estudar marketing digital. Comecei a seguir as pessoas que estão onde eu queria chegar. E aí eu mudei, girei a chave. Aprendi edição de vídeo, aprendi edição de post, comecei a criar os próprios, tornei o meu Instagram profissional, o pessoal eu desativei, não uso mais, e aí eu comecei, o que você tem que fazer? As pessoas falam assim, mas se todo mundo quer ser empreendedor, desse jeito não vai ter espaço. Claro que tem. A questão é você pegar o que já está feito, o que já tem pronto e colocar a sua cara nela. E a forma de eu fazer uma consultoria online diferenciada era ter um contato maior com o aluno, porque 99% das pessoas dão o treino E um e, abraço. e tchau. Aí eu falei, eu vou criar um aplicativo igual da Smart, da Bluefit, e mais, eu vou dar acesso ao aluno, o acesso à minha pessoa. Então o aluno, se ele quiser tirar uma dúvida, ele vai entrar em contato, eu vou ajustar, eu vou mudar aquele treino. Não vai ser um treino engessado. E aí, Cara, você me fez lembrar de uma pergunta que eu faço pra todo empresário quando eu vou lá. Pergunta assim, cara, por que que eu tenho que comprar de você e não do teu concorrente? E se você não tem essa resposta muito fácil, é sinal que você tem que voltar e reformular o teu negócio. Mesma coisa que você falou aí agora. Cara, o que que eu vou fazer de diferente? Não, ele vai ter um contato próximo a mim. Então, esse é o teu diferencial. É isso que sim, você vende. É o cara que, pô, eu mando lá, não gostei do treino, eu vou. E eu posso contar do Ricardo que eu lembro que ele passou o treino, beleza.
Só que eu fui fazer uma formação que era 10 dias num hotel fazenda. E aí tinha uma coisa é eu malhar na Smart Fit, tem uma mega estrutura, outra coisa é eu malhar numa academia de hotel, Academia de que é hotel. 3 equipamentozinhos aqui. Eu falei pra ele, mandei uma foto, falei, bicho, aqui tem isso. O que que eu posso fazer? E ele foi e ajustou o treino pra aquela semana. Aqueles 10 dias que eu tava lá. E aí depois voltei. Aí Volta ao volta pro treino. treino normal. Ou seja, o que ele vende é proximidade. E aí fica a dica pra você. Cara, o que que você vende de diferente? E essa é a pergunta que eu faço sempre. Por que que eu tenho que comprar de você e não do teu concorrente? Se você não tiver essa resposta muito fácil, tá na hora de você rever o seu negócio. E é exatamente isso. O meu diferencial tinha que ser esse. Eu tinha que não simplesmente passar o treino e eu tinha que fazer algo a mais. E para isso, uma coisa muito importante, para você saber como a pessoa trabalha, você não tem que chegar na pessoa que está acima de você no alcance, não na qualidade do trabalho. Você não tem que mandar um direct para a pessoa. E aí, como é que é o seu sistema? Eu me tornei aluno deles. E foi entender como Vou funcionava. entender como funcionava. Guto Galamba, fui aluno dele. Aí vi lá, ele prescrevia os treinos, mandava por e-mail, tal. Aí, uai, mas isso aí eu faço e posso fazer melhor, né? E aí eu comecei a... E aí a gente entra na conversa que a gente estava ali no off ali. Ah, então por que que o Ricardo não está tão longe? Porque eu ainda estou amarrado nas minhas 60 horas da Secretaria de Educação, que é uma estabilidade que me prende ali algumas horas do dia e não me deixa viver do digital 100% e largar a Secretaria de Educação. Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver. Mas então a questão é você arriscar. Cara, eu já tô com 43, né? Eu comecei com 39 de cara na consultoria online. Então a minha concorrência, essa molecada nova aí que tá formando agora, 20 e 21, né? São meus concorrentes. E eu não tenho medo de meter as caras na câmera e falar e gravar. Os primeiros vídeos do meu aplicativo foram gravados com elástico lá no quarto vazio, que lá a gente estava no meio da pandemia e a gente mudou nesse período e eu fazia a gravação, fiz a gravação no elástico lá. Então hoje a gente já está melhorando a estrutura, hoje eu já tenho um aplicativo próprio, no aplicativo os treinos são gravados por mim, tem explicação por áudio, explicação por texto, tem foto. Fora que o aluno ele grava a execução e me envia. Então, assim, o que fica a mensagem dessa? Você não deve se acomodar com o que se você não está satisfeito, né? Porque as pessoas se acomodam com Olha só que loucura isso. O servidor, ele vai trabalhar a vida toda naquilo porque ele se prendeu pelo fato de não poder ser mandado embora. É estabilidade. Ah, todo mês pinga Na na conta. conta. Eu ouvia muito disso. Não, o bom de ser servidor é que todo mês pinga na conta. Pô, mas eu não quero que pingue. É que Eu jorre quero lá. que jorre. Só pingar é muito, muito pouco. E, né? Então, assim, eu troquei as assembleias da E vida, que vou, eu vivia em e assembleia vou, de e Simpro. vou te falar um negócio. Isso eu nunca te perguntei. Dá pra gente bater um papo sobre isso aqui. Quantas vezes o pessoal te criticou por conta disso? E Tá virando blogueirinho. tá virando blogueirinho, não sai desse celular. Às vezes eu tô no celular aqui respondendo aluno, às vezes eu tô editando o vídeo no celular. É um trabalho, né? Na Como escola, qualquer outro. como qualquer outro. Na escola eu faço muito isso. Tava dando aula na escola, intervalo. Aí eu, 20 minutos, editando já o post do dia seguinte, ou criando a legenda, não sei o quê. Nossa, Ricardo, sai disso. Isso aí Não dá não dá futuro, não. futuro, não. Você é blogueiro, não sei o quê. E aí, já tem quantos parceiros? A questão, né? No meu caso, que eu tenho um produto que eu vendo, a quantidade de alunos, de seguidores, ela é indiferente.
Saber nesse quantos momento. pagam. Eu tenho que saber quantos pagam e não quantos Quantos curtem as minhas convertem no fotos. negócio. Até porque os meus alunos, a questão de curtida e comentário, essas coisas, não faz sentido nenhum. Então é exatamente isso. Muitos criticam. E isso é um bom insight para vocês também, né? Muitas vezes você fica olhando o cara, ele tem tantos seguidores, ele tem tantas curtidas, tantos não sei o que lá. Cara, a pergunta que tem que fazer é a seguinte: quanto tá sobrando de lucro para ele no final do mês? Essa é a pergunta. E nem de faturamento. Quanto tá sobrando de lucro? Porque tem muita empresa que fatura muito e o lucro é pequenininho. E às vezes o cara fatura bem menos e tem um lucro maior. Não se importe com curtida, isso é só ego. E no final, vai pagar suas contas e seus boletos, é o lucro da sua empresa no final das contas. Cardão, vamos até encaminhando aqui já mais pro final. E a gente ficou devendo uma história aqui, cara. Uau. A história do. Você foi nos jogos, você perdeu, Verdade, perdeu, mas verdade. tem uma história boa que é a história da vitória. Vamos terminar com a história da vitória. Antes da vitória, deixa eu até agradecer aqui aos nossos patrocinadores. A gente tem 3 patrocinadores aqui que ajudam o nosso podcast aí no ar. O primeiro patrocinador é a Link Car, uma empresa de carros. Se você é daqui de Brasília e está buscando um carro seminovo para você, pode ir lá. A gente deixa sempre os contatos aqui na descrição. Pode ir lá, pode procurar o Matheus e falar: Matheus, eu vi lá no podcast do Gustavo e eu vim aqui porque ele falou que você ia fazer a melhor negociação para mim. Pode procurar ele lá. E se ele não fizer, você me manda aqui nos comentários que eu vou brigar com ele. Tá bom? Outro patrocinador é a Quicarnes. A Quicarnes é em especial da M Norte. Pode ir lá na Quicarnes. É a melhor. Lá é picanha, picanha. Não é aquelas picanha. Picanha é picanha. Churrasco lá em casa, eu sempre pego carne com eles. Carne de primeira qualidade. Pode ir lá e confiar. Pode falar que você viu aqui, que eles vão arrumar uma carne especial para você. E o último patrocinador é o Marcos Miranda, corretor de casas de alto padrão na região de Águas Lindas. Você está querendo uma casa de padrão elevado, com uma negociação boa e um acabamento excelente, pode procurar ele. Também está o contato aqui na descrição. Pode falar que você viu aqui no podcast. Ele vai achar uma excelente negociação para você. E aí, vamos lá, Ricardo. A gente perdeu, a gente perdeu, a gente perdeu. Mas tem uma história boa quando o Tem, negócio virou. tem. O negócio chegou a hora. Voltando, eu saí do Recanto das Emas e aí fui para uma escola na Samambaia, 619. E lá a gente, na mesma pegada. Eu pegava o meu horário de coordenação, coordenação é de planejamento das aulas, para dar treino para os alunos. Então eu dava treino físico, dava treino funcional, até para quem não era do time. A gente tinha os horários de treino. A gente pegava os treinos, tirava os alunos de sala para fazer os treinos específicos. E assim, eu me identifico muito com a comunidade carente, sabe? Carente que eu falo da periferia mesmo. Aquela galera que tá E ali, rala que mesmo. rala, que joga no asfalto descalço, que Arranca o arranca o dedão do dedão. pé. Me identifico demais com essa galera. E aí cheguei lá, montamos um time, né? O time tinha um time formado, que é do professor Edno também, do CID, e aí eu me juntei com eles para a gente disputar os Jogos Escolares de Brasília. E a final foi contra o mesmo time que ganhou da gente quando eu era do Recanto das Emas. Cara, é impressionante. Os nossos alunos, eles não têm, não é nem por má vontade. O pai e a mãe não têm condição de sair para assistir um jogo do menino, sabe? O jogo era numa sexta-feira, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Não tem condição de acompanhar, não tem condição. E a escola, diretora Alice, sempre foi muito parceira. A gente fretou um ônibus. Cada jogador leva 2 amigos. Aí foi professor, foi a direção, a arquibancada tomada de amigos deles, do Sério, hein? time, junto com os professores. Os pais dos alunos, os responsáveis, pessoas da família, não tinha quase ninguém. Mas eles se sentiram ali, até Acolhidos. arrepia só de lembrar. Eles se sentiram ali acolhidos porque a galera, eles escolheram quem iam assisti-los. Isso foi um diferencial
Fátima 1-0. Aí, nossa senhora, não é possível. E passou um filme na minha cabeça. Será que a gente vai perder de novo? E aí, o jogo pegado, faltavam 2 minutos para acabar o jogo. Tava 2-1 pro Fátima. E a gente virou, faltando uns 30 segundos para acabar. E eu fui expulso do jogo. Eu invadi a quadra e não podia para comemorar. E aquela agonia. E o pessoal na arquibancada, todo mundo maluco, direção, professor, os amigos, invadiram a quadra. Com uma coisa que a gente acertou. Os alunos, eles sabiam o que tinham que fazer. Mas sabe aquela coisa do sangue mesmo na hora ali, Querer de mesmo. querer mesmo, E eles foram para cima e eles se respeitam muito, os alunos, entre eles. Principalmente com o Colégio Fátima, né? Porque os alunos do Fátima são os mesmos que jogam com eles nas peladas por aí. Hoje não tem mais, eu acho que, não me recordo, mas não tem mais essa política lá de bolsa. Mas enfim, foi isso. Nós ganhamos os Jogos de Brasília depois de 20 anos sem uma escola pública ganhar. O SED 619 foi campeão de Brasília. E aí, o recado que fica é justamente esse. Você consegue tudo. Existem vários tipos de vitória, né? Nesse ano, eles foram os melhores de Brasília, se superaram ali, superaram o adversário. Mas o esporte, ele te dá a oportunidade de você ter vitórias diárias. A educação física também. Se você consegue correr hoje 2 quilômetros e daqui 2 dias você consegue correr 2,5, é uma vitória. O esporte e a educação física te dá esse prazer de você ser vitorioso. E você nunca se arrepende por ter feito. Esses meninos, eles jogaram contra as melhores escolas de Brasília. E quando a gente chegou e começou o projeto lá, em todo lugar que eu passo, a ideia é, não vou conseguir, tenho vergonha, não Ninguém dá, acreditava neles. isso Nem não vai eles dar mesmos certo, nem eles acreditavam. acreditavam mesmo. E deu certo. Então, assim, a educação física, ela tem esse poder na vida das pessoas. É, é importante pensar assim, né? Quantas vezes nem você mesmo acreditava no teu projeto, mas você teve um mentor, uma pessoa, alguém importante que foi lá e acreditou em você. E que você foi enfrentar alguém que era muito mais qualificado, que tinha um equipamento melhor, que tinha estrutura melhor, mas você fez acontecer. Porque nem sempre é só o dado, o equipamento. Às vezes é muito, ó. Eita, até bati aqui, ó. Às vezes é muito o coração. É o querer, é a vontade de ir lá e fazer a coisa acontecer. Eu espero que vocês fiquem com esse recado de, cara, o que que você realmente quer fazer acontecer? Porque se você quiser, você vai achar o jeito disso acontecer. Ricardão, para terminar, queria que você pensasse assim, cara, eu gosto de pensar, uma pessoa que tu admira, um livro que você gosta, esse é o cara dos caras que mais lê, mas não, tu é o cara que lê sim, que eu já vi. E um filme bacana que tu podia indicar pro pessoal? Então, uma pessoa que eu admiro é minha mãe. Minha mãe, Doidinha da cabeça. ela é doidinha da cabeça e ela E ela tem ensinou muita coisa pra gente. Por ela tem uma exemplo, qualidade excelente. Ser ela é apaixonada pelo Flamengo. apaixonada pelo Flamengo. Mas a minha mãe, sempre que ela pôde, ela nos deu oportunidade que eu digo, não com relação a dinheiro, mas, por exemplo, quando a gente estudava para concurso, ela é formada em direito, ela chegava do trabalho e dava aula pra gente. Eu, Ana Paula, ela dava aula pra gente. E detalhe, ela formou em direito, ela entrou no tribunal depois dos 30, ela fez direito depois dos 40, e hoje ela tem um cargo dentro do Tribunal de Justiça e continua trabalhando com prazer, mas ela sempre foi muito guerreira, porque ela veio do Maranhão e veio trazendo um por um. Trouxe a irmã, trouxe a outra irmã e veio trazendo. Trouxe minha avó. E eu, cara, nunca esqueço
de um dia lá na QSD14 em Taguatinga. Eu tinha um amigo que ele tinha muito problema com a família. Ele não tinha pai nem mãe e morava com o irmão e a cunhada. E o irmão simplesmente mandou ele embora. Mandou ele embora. Dava um trabalhinho, coisa de adolescente e tal. Minha mãe, sabe o que ela fez? Ela construiu um quartinho nos fundos da nossa casa Acolher ele. para acolher ele. E ela tinha uma banca de revista no Fórum de Taguatinga. Ela abriu mão da banca, falou: ó, você vai morar aqui em casa e vai trabalhar na banca para se sustentar. Depois que você tiver condições, você vai sair Vai caçar. e vai caçar. E ele tem essa banca de revista até hoje. Isso foi da década de 90. E ele e minha mãe colocou um desconhecido dentro de casa para dar essa oportunidade. E tirou um pedaço da renda dela, que a banca era dela, passou para ele, para que ele pudesse caminhar em frente. Às vezes não é dando peixe, né? Às vezes é ensinando simplesmente a pescar. E aí a faz a gente diferença. tem. Eu sempre lembro, eu lembrei dessa história agora, estava adormecido aqui. Quando você perguntou sobre alguém que admira, minha mãe. Livro, eu leio muito livro da área, técnico, né? Só que eu vou. Um livro, O Milagre da Manhã, eu aprendi uma coisa. Não adianta você ler se você não aplicar. Falei isso hoje, essa semana pra um parceiro lá. Comprou uns 15 livros. Eu falei, cara, pra que É, tudo isso? o que adianta você Compra 2, 3, ser. lê. 2, 3, lê. E aplica. O que adianta você ser doutor em tal assunto se você não aplica aquilo e ajuda a vida de alguém? Porque o seu conhecimento ele tem que ser para ajudar alguém. E esse livro, O Milagre da Manhã, ele me ajudou em específico. Porque eu apliquei a minha consultoria. A minha, a minha consultoria online, ela saiu do livro Milagre da Manhã. Eu acordava de madrugada, fazia todos os passos, e na hora de planejar o dia lá, que tem uma parte que você tem que planejar as atividades do dia, eu colocava tudo que eu tinha que fazer para a consultoria. Ia atrás do aplicativo, gravar isso, não sei o que tal. Aí eu passei uns 4 meses aplicando exatamente tudo que o livro Show ensinava. de bola. E aí foi quando saiu a consultoria online. Então, assim, eu gosto muito dele por isso. Filme, eu não sou muito de filme. A Ana Paula fica maluca comigo. Porque eu começo a ver o filme aqui, ó. Já. E é sério, às vezes eu falo, Ana Paula, tô sem sono, coloca um filme aí pra eu dormir. Bota no Netflix, aí quando. Tan, taran, eu já. Coisa De boa. verdade, cara. Eu queria ser diferente, mas filme eu não consigo. Show de bola. Pessoal, esse foi o Ricardo Costa. Vou botar o Instagram dele aqui embaixo na descrição. Porra, primeiro prazerzão tu estar aqui. Tu sabe que Prazer. admiro o teu trabalho já de longa data. Vejo a tua evolução, torço por você. Aquele dia lá que tu até tinha botado negócio, falei, mandei uns áudios pra tu lá, dando, cara, faz isso, faz aquilo outro. Eu vou levar em frente aquela ideia. Pensa nisso, espero que verdadeiramente quero te ver Sim. voando aí, tô aqui na torcida por você. E pra vocês que seguem a gente, continue seguindo os próximos episódios, espero que vocês tenham gostado, coloca aqui nos comentários o que você achou. E sempre no Máximo Cast a gente tenta trazer pessoas que vão contribuir pra você e pra sua equipe, seus negócios atingirem o máximo. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com o Ricardo e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço!